para nós começarmos a entender este texto, eu não combinei nada com ele aí, ele fez aí, nem com nenhum membro da família dele, mas eu tenho pedido para preparar um louvor para introduzir a ministração da palavra. E este louvor fala sobre ser adorador. Senhor Jesus, Ele vai falar ali nos relatos de João, no capítulo de número 4, que Deus tem procurado os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Maravilhoso. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus. Rogo-vos, pois, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí no verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante, queridos, que quando Paulo inicia a carta aos Romanos, ele faz a sua saudação, ele introduz identificando quem é o autor da carta: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui nós encontramos o autor da carta. Só que muitos acabam se confundindo, porque quando chega lá no capítulo 16, no verso 22, aparentemente apresenta-se um autor diferente para a carta. Eu, Tércio, que escrevi esta carta. Nosso Deus vai conversar. Tércio era o escrevente, era o escriba, era aquele que ouvia e escrevia. E quando nós lemos o 16, o capítulo 16 da carta aos Romanos, Paulo é tão generoso que ele vai falar vários nomes de colaboradores. E Tércio vai escrevendo. Agradeça a fulano, Tércio escreve. Agradeça a ciclano, Tércio escreve. E quando chega no verso 22, eu ouso dizer, como se estivesse ali presente, que Paulo disse assim: agora, Tércio, escreve aí que foi você quem tomou assento de tudo aquilo que eu falei. Olha a generosidade do apóstolo. Paulo vai escrever essa carta por volta da terceira viagem missionária, e quando nós lemos agora o capítulo de número 15 da carta aos Romanos, tudo isso para nós voltarmos nesses dois versículos. Abre um parênteses aqui. É uma pretensão pregar 2 versículos
nesses poucos minutos, o mais que aquele que estava dirigindo o culto, o prefeito Dejaí, disse assim: pastor, eu vou adiantar a liturgia para que o senhor tenha mais tempo, pastor Sebastião. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você e para mim, e para nós, da igreja. Grandes pregadores, trabalhando nesses 2 versículos, levaram no mínimo 100 sermões para elucidar, para tirar da caixinha tudo aquilo que o apóstolo Paulo quer falar em 2 versículos. Eu glorifico o nome de Jesus, que hoje eu só introduzo. Nós teremos aproximadamente mais 11 pregações com pregadores diferentes pela frente, para aproveitar tudo aquilo que o apóstolo Paulo deseja falar em 2 versículos. Já adianto para a igreja que para nós, possamos abranger maior parte deste texto, é necessário que aqui na congregação sede, na semana que vem, vocês me ouçam novamente. Não necessariamente para continuar trabalhando com 2, porque eu acabei de dizer que eu precisaria de pelo menos mais uns 5, mas para poder abrir um pouquinho mais o leque, porque certamente outros terão a aventura de andar um pouquinho mais do que os versos 1 e 2. Eu disse que no capítulo 15 nós começamos a entender qual o motivo de Paulo estar escrevendo a carta para a igreja de Roma. Pastor, a igreja de Roma foi Paulo que fundou? Não. Paulo nem tinha estado em Roma ainda. E Paulo vai escrever a carta aos romanos justamente preparando para que a igreja de Roma possa recebê-lo. Capítulo 15, Paulo vai dizer por 2 vezes que está ansioso em estar com os romanos, com os crentes de Roma, e que quando ele estiver com eles, ele pretende estar indo para uma nova empreitada de pregar o Evangelho na Espanha. Por isto que no capítulo 15 ele vai falar a respeito de várias localidades que ele houvera pregado o Evangelho. E assim, no entendimento, bem ralinho para nós, é como Paulo estivesse dizendo: ora, eu já cumpri a minha tarefa nestas cercanias, e agora eu pretendo avançar para uma nova região. E aí ele diz lá ainda no capítulo 15: porque eu não preguei o Evangelho sobre fundamentos alheios. Portanto, ele houvera pregado onde não havia sido pregado ainda. Aqui já traz um entendimento para mim e para você. Isto representa o título que ele usa, ou que é dado a ele, antes do seu nome Paulo. Apóstolo Paulo. Apóstolo, meus amados, é aquele que vai onde outros ainda não foram. Muitos têm tomado o
título de apóstolo, eu estou aqui para discutir isso. Mas, já falei aqui, só estou falando de novo. Na nossa língua latina, o que mais se aproxima desse título apóstolo é missionário. Ir onde outros não foram. Mas Paulo era questionado, principalmente pelos judeus e pelos judaizantes, ou seja, judeus convertidos ao Evangelho ou a Jesus Cristo, sobre o seu apostolado. Paulo, então, ele prepara a igreja de Roma, porque a igreja de Roma está no caminho, no trajeto para a Espanha. E certamente entendia ele que quando chegasse ali em Roma, ele teria muita dificuldade, porque muitos iriam resistir ao seu apostolado. A carta é escrita por volta do ano 57. Aí você dá aí uma margem de 57 a 59. O objetivo ficou claro: preparar aos romanos. Quando nós continuamos, e nós não temos tempo para isso, nós vamos verificar que Paulo não vai completar os seus objetivos. Mas, entenda uma coisa: a obra de Deus não para, é a primeira coisa. Segunda coisa, a obra de Deus não é exatamente do jeito que nós pensamos que vamos fazer, mas do jeito que o Senhor da igreja quer que ela seja feita. Paulo, então, meus irmãos, quando nós lemos toda a carta, nós vamos entender que até o capítulo de número 11, o apóstolo Paulo está preparando a igreja, principalmente com material sólido, aplicado no Antigo Testamento. Aí eu abro um parênteses aqui. Quando nós fazemos a profissão de fé, nós perguntamos assim: você crê que a Bíblia é escrita por homens sim, mas inspirada pelo Espírito Santo? E aquele que está fazendo a profissão de fé diz: creio. Nós dizemos também assim: você crê que é do Gênesis ao Apocalipse? Você diz: creio. Você crê que a Bíblia é regra de fé e de prática? E é respondido: creio. Cada um de nós, que já somos membros do corpo de Cristo, já passamos por esse crivo de profissão de fé e respondemos sempre a mesma coisa. Aleluia. E aí nós ouvimos lá fora assim, aqueles que contendem conosco: a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí nós falamos assim: amém, amém, a Bíblia contém a palavra. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. São erros primários que o inimigo
coloca com bandeja diante de nós e nós comemos, porque nós não somos vereanos, né? É exatamente por isso Paulo está preparando. E Paulo, então, agora no capítulo 1, ele vai trazer 2 pontos sobremodo importantes para o crente em Cristo Jesus. Ele primeiro vai dizer para nós, porque não me envergonho, lá em capítulo 1, na carta aos Romanos, versículos 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá da fé. Porque não me envergonho do Evangelho. Se eu não me envergonho do Evangelho, eu começo a aplicar no primeiro versículo do capítulo 12. Rogo-vos, pois, pela compaixão ou pelas misericórdias de Deus, ele está fazendo muito mais do que um pedido ou muito mais do que uma ordem. Ele está dizendo para aquele povo: olha, crentes de Roma, ora, crentes da Assembleia de Deus Ministério de Piraí, portanto, crentes da cidade de Piraí, crentes do estado do Rio de Janeiro, crentes do Brasil continental, crentes do mundo, crentes do universo. Eu estou rogando a vocês, eu estou solicitando de vocês que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Porque quando vocês apresentarem os vossos corpos, vocês entenderão que este é o culto racional. Pastor, não entendi nada ainda. Paulo está trabalhando, e aí o dever de casa que nós falamos foi mencionado, nós falamos ontem, né? Foi mencionado ontem no puxão de orelha, no momento, né, do culto de oração. É para ser de fato estudado, né? Porque senão não adianta dar dever de casa, né? Você fez o dever de casa, fulano. E aí a criança diz assim: ah, tia, eu esqueci. Ah, tia, eu não tive tempo. Ah, tia, eu fiquei muito no celular. Ah, tia, eu brinquei demais. Dever de casa é para ser feito, porque senão não tem razão de passar dever de casa. Porque dever de casa é para que na hora da aula, tendo sido feito o dever de casa, fique muito mais fácil de entender aquilo que está sendo ensinado durante o tempo de aula. Aleluia. Paulo, meus amados, eu disse que ele está preparando a igreja para os judeus e principalmente para os judaizantes. E eles contendiam com Paulo porque diziam
que Paulo, ele estava jogando a lei de Moisés na lixeira, que ele não obedecia a lei de Moisés. E o que Paulo está trazendo no seu ministério, principalmente para os gentios, Atos dos Apóstolos traça a trajetória, e o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém, é justamente para elucidar este impasse, porque o Evangelho está sendo pregado, as pessoas estão sendo confrontadas, e aí começaram a entender que precisavam que aquelas pessoas cumprissem a lei, mas o Evangelho é pela graça. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus não morreu na cruz de Calvário, meus amados irmãos, por bel prazer, porque é bonitinho morrer na cruz. Ele morreu na cruz, morte horrenda, porque nem eu nem você conseguiríamos nunca cumprir toda a lei. E aí, ele cumpriu a lei no nosso lugar. E aí o Concílio de Jerusalém decide, se é concílio, é porque a liderança da igreja está reunida. É por isto que nós, que somos sensatos, mesmo no sistema de governo episcopal, não saímos por aí resolvendo nada sozinhos. Mas o sistema de governo permite, um governa todos, e é assim mesmo. Mas quem tem a mente de Cristo e o entendimento de bom senso, ele ouve outros, ele acata sugestões que o Espírito de Deus, que testifica com o Espírito do homem, faz com que ele entenda que é da parte de Deus, para que não saia fazendo coisas que não seja agradável à igreja do Senhor, ou bom e agradável à igreja do Senhor. Paulo, então, meus irmãos, ele está dizendo: olha, antes, a lei, ela, principalmente nos livros de Levítico e no livro de Êxodo, ou Êxodo e Levítico da sequência, dizia que o culto, ele tinha um modelo que o próprio Senhor houvera dado, que a tribo de Levi era responsável para executar toda a tarefa do culto, e que para a remissão de pecados era necessário que houvesse derramamento de sangue. Atos dos Apóstolos, perdão, eu estou acostumado com Atos dos Apóstolos. Gênesis capítulo 3 foi mencionado também durante a liturgia do culto. Adão e Eva estão no paraíso. Adão e Eva podem comer de tudo que tem no jardim do Éden, mas da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis o fruto, porque quando comereis morrereis.
como é adiantado, porque parece que tem tanto tempo. Estou só na introdução, né? E aí, Eva comeu, porque a serpente diz: mentira, vai morrer não, pode comer. É o contrário, você vai ser igual a Deus. Como? Eva comeu e deu do marido. A mulher que tu me deste, comeu. A mulher que tu me deste, me deu do fruto. Mas o que eu quero deixar assim patente nesse texto é que, antes de começar essa conversa, né, de colocar a culpa no outro, já é tempo que nós pararmos de colocar a culpa no outro e assumirmos as nossas responsabilidades, porque senão Deus, né, daqui a pouco vai fazer igual ele já fez no passado, irmãos. Ele ficou em silêncio e o povo viveu o tempo das trevas, porque se Deus não fala, é terrível. E Deus está falando, falando, falando. E como dizia a minha falecida mãezinha, está entrando no ouvido e sai pelo outro. A igreja não está retendo nada que Deus está falando. Mas, quando Deus chegou na viração do dia, que de Adão e Eva. E aí você já conhece, porque já está. Quando Deus chamou, eles vieram. Não precisava Deus chamar. Eles já estavam no ponto de encontro. Todos os dias Deus se apresentava ali para ter um diálogo, para ter uma conversa. Mas naquele dia estavam escondidinhos. Quando eles vieram, né, com as suas intimidades cobertas por folhas. E aí você já leu lá, né? Deus fez vestimenta de pele de animais para eles. Você já ouviu falar, pastor Sebastião, presbítero de Jair, igreja do Senhor Jesus, que se consegue tirar a pele de um animal sem sacrificar, sem derramamento de sangue? Começou lá. Começou lá. Aí eu trabalho ainda no livro do Gênesis, agora no capítulo 4, depois da sentença que vai trabalhar, que a mulher vai ter o seu desejo para o seu marido, que vai ganhar filho com dores horrendas, que o marido vai ter que trabalhar entre espinhos e abrolhos. Aí, o capítulo 4 fala dos dois filhos, né? Caim e Abel. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Paulo está dizendo assim, ó, lá tinha que matar animal, lá tinha que apresentar para Arão e para os seus filhos, e depois de Arão a sequência, porque a tribo de Levi permaneceu fazendo, né, ou exercendo o sacerdócio, para que fosse queimado, morto e queimado. Depois disso, né, que subia como aroma para Deus, é que o indivíduo era despachado de novo para sua casa, porque o sacrifício já houvera sido apresentado. Paulo está dizendo, agora não é assim mais não. Agora não precisa haver derramamento de sangue mais não. Mas agora é necessário que apresenteis os vossos corpos como sacrifício,
sacrifício vivo, não é sacrifício morto, não. Mas tem que viver esse sacrifício. Amém. Por isso, o verso 2 diz: e não vos conformeis com este mundo ou com esse século. Não é para viver de qualquer jeito, não. Paulo está dizendo assim: olha, este culto, ele é individual. É lógico que cada um vivendo o culto individual, ele depois se transforma no culto coletivo. Mas aqui, Paulo está dizendo, não está dando uma receita de bolo para este culto público que nós estamos apresentando. Mas ele está dando uma receita de bolo para o culto que o José Carlos tem que apresentar para o Senhor. Como deve ser a vida do José Carlos? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, primeiro para os judeus e depois para os gregos, para os gentios. Porque está escrito: o justo viverá por fé. 16 e 17, capítulo 1. Mas vai para o verso 18 e continua lendo para você ver. Paulo apresenta uma nação, um mundo, no verso 2, virado pelo avesso. Paulo apresenta uma situação que as pessoas estavam vivendo a depravação. Pastor, o senhor veio falar mal de homossexualismo e outras coisas? Não, eu estou pregando o Evangelho. Respeito a tendência de cada um, mas não posso deixar de pregar o Evangelho. Certa feita, par, que hoje é chamado de casal, de dois homens, e que eu os respeitava e continuo respeitando o que está vivo, porque nunca apareceu. Eu fui conversar com esse que faleceu. E aí convidei para vir à igreja. E aí ele perguntou: mas seremos bem recebidos? Sim, muito bem recebidos. Só tem uma coisa, fulano: vá lá, vai ser abraçado, vai receber a palavra. Quantas vezes você quiser ir com o seu parceiro, vocês serão muito bem recebidos. Se um dia vocês resolverem que querem se tornar membro dessa comunidade, aí nós conversamos sobre a opção sexual de vocês. É por aí. Mas lá, em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo está falando disso. Mudaram a forma natural. E agora é homem com homem, mulher com mulher. E Deus os entregou a infames paixões por causa da dureza do coração. Capítulo 3, Paulo vai falar assim: Deus olhou. Estou em Romanos, tá, gente? Hoje, Romanos, às vezes a gente pula um bocadinho aqui, mas, né? Paulo vai dizer assim: olha, Deus olhou e não viu um justo sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Voltamos para Caim e Abel. Porque Deus agradou do que foi apresentado por Abel
e não se agradou do que fora apresentado por Caim, porque Abel apresentou do que tinha de melhor. Está falando ali dos animais, porque ele era criador de animais. Eu não vou ser leviano, a Bíblia está falando disso, mas nós temos o entendimento do que Deus está falando muito além disso. Ele apresentou aquilo que ele tinha de melhor. Aleluia. O outro apresentou o que sobrava. Jesus vai falar a respeito disto, mas lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Deus se alegrou com o irmão que apresentara o melhor, Caim resolveu dar o cabo do irmão. Estamos aplicando nas nossas vidas. Não tem sido diferente hoje não, irmãos. Quantas vezes nós temos sido Caim e desejamos matar Abel, e temos matado Abel dentro da igreja do Senhor Jesus? Porque o irmão apresenta a sinceridade de alma, de coração. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Às vezes, eu amarei. Mas eu sentia pequenininho, né? Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. Deus tem se agradado do teu esforço. Deus tem se agradado da tua busca. Por isso, Ele tem preparado o melhor da terra para a sua vida. Que na nossa prepotência, nós achamos que somos melhor do que o outro. O pastor separou o irmão fulano do presbiterato. Eu prego muito melhor que ele. Quantos questionamentos deste jeito têm acontecido dentro da igreja do Senhor Jesus? Quantas vezes eu tenho sido Abel, tenho sido Caim quando deveria ser Abel? E os pródigos, lá de Lucas 15? Só tem um filho pródigo, vírgula. Lê o texto. 2 filhos desviados, um dentro de casa e um foi embora, desviou. Só desviou e foi embora. Queridos, o rogo ou os rogos de Paulo é para nós hoje. Vamos deixar a hipocrisia dentro de casa, exercendo talvez mistério. E aí, quando é recebido o irmão que pecou, mas que se corrigiu, que se arrependeu, nós falamos assim: desse jeito a igreja não anda não. Do jeito que o pastor está fazendo, não vai. Tudo que aquele camarada fez, e ele já está recebendo ele de volta. Olha a provinha que o pastor deu para ele. Nem prova deu. Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas provais as vossas mentes, o vosso intelecto. Vamos abrir o foco. Antigamente a igreja tinha, na hora do ministério de louvor, colocava
né? Slides, depois foi um outro próximo, mas eu não me lembro mais, acabou não bem. Mas se o foco tivesse fechado, não ficava igreja. A gente não enxergava a igreja. O foco da nossa visão, ele precisa ser alto. Amém. Precisamos enxergar as coisas boas que tem no outro, quando nós só estamos enxergando coisas ruins. Eu disse que Jesus, eu disse não, o Evangelho diz que Jesus tem buscado os verdadeiros adoradores que o adorem, né, em espírito e em verdade. O Senhor da igreja tem desejado uma igreja forte. Vai encerrar? Tem 4 minutos? Nem 4, né? 3 um bocadinho. Gênesis capítulo 22. O pai da fé, Abraão. Deus disse para ele: olha, Abraão, tome Isaac, teu filho, teu único filho, leve lá no Monte Moriá, sacrifica ele para mim. Aquele homem, meus irmãos, ele foi apresentar um culto racional. A priori é Deus. Ah, pastor, isso é loucura. Matar o próprio filho, ainda mais, né, o filho da promessa. Queridos, ele entendia que Deus é Jeová Jireh. Deus é Deus da provisão. E ainda que Deus não bradasse quando ele levantou o cutelo. Deus é Deus para restituir o seu filho. Encerrando ele, porque aqui é tipologia, né? Branco, Deus. Isaac, Deus também, mas na pessoa de Jesus. E aí vamos ver. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não morra. Está escrito pereça, pastor. São sinônimos. Não morra, mas tenha vida eterna. A partir dessa base, outros virão e pegarão muito melhor que eu, porque eu trouxe o Senhor. Outros pregarão, mas eu creio, meus amados, que nós podemos avançar para entender o rogar do apóstolo Paulo, com o desejo de que a igreja de Roma o recebesse bem, que a igreja de Roma entendesse a obra missionária, que a igreja de Roma patrocinasse a sua viagem para a Espanha, ao invés de questionar o seu ministério. Muito mais do que questionar. Nós precisamos amar. E quando nós amamos, nós vivemos o Evangelho pleno. Não estou chamando ninguém para ser bobão, não. Mas estou chamando para sermos crentes. Crentes em Cristo Jesus, que fazemos a vontade dele. Amém? 21 horas. O senhor está muito perto, conseguiu ministrar no tempo correto. Queridos, estamos chegando ao final do culto. Amanhã, uma comitiva aí, não sei quem está indo conosco,
estamos indo para a igreja do pastor brasileiro, lá em Rio Claro. Rio Claro, Rio de Janeiro. O estado de São Paulo também tem Rio Claro. A senhora Adriana vai estar ministrando a palavra lá no culto de mulheres. E eu creio que Deus vai usá-la. Amém. Templo de adoração. Pastor brasileiro e a missionária Raimunda. Na quinta-feira, culto lá na nossa congregação do Vista Alegre, na direção das crianças. Pastor, não vai ter campanha? Vai, irmão. O culto é na direção das crianças, o tema é para as crianças, mas já prometeu para mim contar uns 10 minutos para mim introduzir. E aí depois, na outra oportunidade, a gente fala mais. Sexta-feira, Sossego 2, nesta mesma campanha, iniciando, colocando a base, a pedra fundamental lá. Sábado, Sossego 2 de novo, culto na direção das crianças. Domingo, culto na direção das crianças aqui na congregação sede. Culto, comemorando o Dia das Crianças também, lá no Vista Alegre. E culto de manhã do Sossego 2. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos encerrar. Presbítero Jair tocando, pastor Sebastião ministrando a bênção. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade de escutar a Tua palavra. Que nós não venhamos, Senhor, somente escutar, mas também colocar em prática. Senhor, leva os Teus filhos em paz e segurança. Dê livramento, Senhor, nessas estradas, guarda a vida, o sono de cada um. Nós nos entregamos todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar o nome que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome do amor de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus se aposa sobre cada um de nós. Nós vamos dizer Amém. Eu, você, nós tomando posse da vitória, em nome de Jesus. Vai encerrando tudo, meus irmãos. Ora as crianças.